E antes de começar esse vídeo, eu queria avisar que se você for um pouco sensível com essa questão de brinquedos, assassinos e demoníacos do cinema, é melhor passar esse vídeo por enquanto e assistir outro do canal. Mas se assim como eu você adora esse subgênero do terror, vem comigo que a gente vai falar do filme mais aterrorizante de brinquedos já feito. É brincadeira. Mas se você pensar bem, é meio sinistro os brinquedos ganharem vida quando você não tá olhando, né? Olá, meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus. E sim, finalmente falaremos de filmes de terror nesse canal. Ai, como eu esperei esse dia. E com a estreia do filme Megan logo em breve, nada melhor do que falar de um dos subgêneros que eu considero mais divertido e mais empolgante, que são filmes de brinquedos assassinos. Seja brinquedo possuído pelo capetão, seja brinquedo robô de inteligência artificial que ficou louco, ou seja duende que gosta de água da Jamaica, pra mim esses tipos de filmes representam uma categoria tão absurda e tão macabra que não tem como não se divertir. E eu não vou mentir, quando eu era pequeno, esses filmes eram as razões de pesadelos constantes para mim. Só o pensamento de que algum brinquedo poderia estar escondido pelos cantos da sala ou debaixo da cama só esperando para atacar era perturbador demais para o pequeno Gus. Mas como o próprio Homem-Morcego Batman, que na infância tinha medo e trauma dos próprios morcegos, ao crescer eu venci esse medo e comecei a usá-lo para dar medo nos outros. Depois eu explico melhor. Mas eu devo admitir que muito de vez em quando eu ainda tenho algum sonho com um Chuck da vida tentando invadir minha casa, batendo do outro lado da porta e gritando com uma faca na mão. E não que seja um pesadelo tão horrível, porque eu sempre acordo dando risada de pensar quão absurdo é essa ideia. E nem é uma coisa que eu tenho mais medo de fato. Mas algum resquício daquele medo da infância ficou até hoje no meu cérebro, então de vez em quando eu tenho esses lampejos dele. Mas vamos analisar por que esse conceito de bonecos assassinos nos causa tanto medo. E o primeiro exemplo que eu queria falar é um filme que pouca gente conhece, mas tendo visto ele recentemente, é um dos exemplos mais macabros que eu já vi. Ele na verdade é um curta-metragem que faz parte de uma antologia de histórias de terror do filme A Trilogia do Terror, de 1975. E o nome do curta é Amélia, um filme sobre uma mulher que recebe um presente muito especial do namorado dela. Um boneco africano com o espírito de um demônio preso dentro dele. E um dia, quando ela tá no apartamento dela sozinha, o boneco ganha vida e começa a atacá-la sem dó nem piedade do nada. Mas antes de falar um pouquinho mais dessa história, deixa eu contar uma anedota engraçada de como eu a conheci pela primeira vez. Eu tava no ônibus lendo o livro Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. Sim, aquele que fizeram o filme do Will Smith. Mas a edição do livro que eu tava lendo não tinha só a história do Eu Sou a Lenda de fato, mas tinha também alguns contos escritos pelo Richard Matheson no final dele. E sem perceber, a história do Eu Sou a Lenda terminou na página X, e aí eu comecei a ler um conto sobre uma mulher que estava no apartamento e de repente ela começa a ser atacada por um boneco de voodoo. E juro, aí eu fiquei umas 5 páginas pensando, que loucura essa história do Eu Sou a Lenda, né? Tava indo super bem com a história do apocalipse zumbi, de repente muda pra essa trama com essa personagem aí nova que tem um boneco assassino atrás dela. Até eu perceber que eu tava lendo esse conto. E pra completar a minha série de surpresas, anos depois eu fui achar esse curta na íntegra no YouTube, e aí eu comecei a assistir e pensar, peraí, eu já li algo parecido com isso naquele livro do Eu Sou a Lenda. E aí eu juntei as peças e percebi que essa era uma adaptação do conto. Ou seja, outra referência literária por aqui. Yes! Mas falando do filme em si, eu adoro. Ele é curto, tem 16 minutos, vai direto ao ponto, os barulhos que o boneco faz são hilários. A ação entre esses dois personagens é ótima, e ela vai se desdobrando em várias fases, eu diria. Dá uma certa agonia ver os ataques de faca dele, e eu diria que o ponto forte desse boneco é que ele é super frenético. Acredite. O curta dessa história está na íntegra no YouTube, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso você queira ver. O único problema é que ele tá sem legendas e é em inglês. Mas se isso não te incomodar, é uma ótima diversão. É só ignorar o fato de que a mulher nunca deixa o apartamento, que seria o jeito mais fácil de escapar, e tá tudo certo. Mas é óbvio que a gente não pode falar de bonecos assassinos sem mencionar o rei de todos, que nasceu nos anos 80, o nosso querido Chucky. Fala a verdade, você também cagava de medo do fofão quando era pequeno. Mas falando sério, Brinquedo Assassino de 1988, ano que eu nasci, aliás, é sem dúvida o rei do meu trauma de infância, mas hoje um dos meus maiores ídolos dos ícones de terror. E hoje a franquia do Chuck tem 7 filmes,
um remake, uma série de TV com 2 temporadas e continua seguindo forte. E fazendo um resumão da minha opinião sobre a série, o primeiro é ótimo, o segundo é melhor ainda, o terceiro é ok, mas tem uma das melhores mortes do Chuck na série, o quarto é engraçado, mas eu não curto tanto, o quinto é horrível e o Chuck tem um filho. O sexto é interessante, o sétimo eu não vi e nem tenho interesse, só vi umas ceninhas no YouTube. O remake foi uma tentativa sem graça de refazer o conceito original, como qualquer remake. A série eu assisti a primeira temporada e achei ok, a segunda temporada eu ainda tô pra assistir. Mas o que importa pra nós é o primeiro filme Brinquedo Assassino, que é o grande exemplo de filme que tem todos os elementos que torna esse subgênero tão eficiente. O Chuck é um boneco que foi possuído pela alma do serial killer Charles Lee Ray através de magia negra, que em si já é um conceito bem macabro. E no começo do filme, o Chuck nunca é mostrado claramente durante os seus primeiros assassinatos. Você só vê a mão dele pegando uma faca, ou a mão dele ligando o gás de uma casa para ela explodir depois, ou o mais assustador, que é o ponto de vista dele atrás de alguma coisa, observando tudo. E isso é mantido até a metade do filme, apenas construindo suspense. Até a grande cena da revelação onde a mãe do Andy, o menino que é dono do boneco, aliás o nome do menino é Andy também, isso mesmo. Quando ela pega o boneco e abre o compartimento de pilhas atrás dele e vê que ele tá vazio, mas mesmo assim o Chuck fala a frasezinha dele automática normalmente, e aí ela pega o boneco e ameaça jogar ele no fogo se ele não falar com ela de verdade. E pode acreditar, o bicho começa a falar com ela de verdade, revelando aquela cara horrorosa dele que nesse filme é icônica e imbatível comparado às continuações, principalmente o remake com aquela cara ridícula que é melhor nem mencionar. É sério, essa cena é tão boa que eu também vou deixar o link pra ela aqui embaixo na descrição do vídeo caso vocês queiram assistir. E esse era um dos trunfos do primeiro filme, os efeitos animatrônicos, ou seja, os efeitos hidráulicos que faziam a expressão do Chuck mudar, ele se mexer, e a discreta evolução do visual dele durante o filme, que de uma carinha angelical de boneco vai lentamente ganhando detalhes mais humanos e estragados, como por exemplo algumas entradas na testa. Outro grande elemento clássico é a voz dele, que na versão original é feita pelo ator Brad Dourif, mas que eu lembro que na versão dublada era muito boa também. Porque uma das características do personagem, que era uma das coisas que mais dava medo nele, é que ele é um ser furioso. Tipo, ele sempre grita quando tá atacando alguém. Outra maravilha dos filmes do Chuck e de outros filmes de bonecos é que você pode matá-los das maneiras mais criativas possíveis. No primeiro filme ele é queimado, no segundo filme ele é derretido e explodido, no terceiro filme ele é destroçado por um ventilador gigante. Aí os filmes seguintes foram dando uma decaída nesse departamento, mas volta e meia tem alguma morte interessante de boneco aí no meio. Que é uma coisa que qualquer roteirista se diverte muito na hora de escrever, que é como matar o seu vilão de maneira satisfatória, tanto para a história quanto para o público. Mas com um boneco você pode fazer isso da maneira mais violenta e descarada possível, porque é um boneco. Enfim, Brinquedo Assassino é um clássico que eu amo e que gerou milhares de cópias trash maravilhosas que vieram depois. Eu nem vou me dar o trabalho de mencionar elas individualmente porque são muitas e também porque a maioria eu não assisti. Mas tem duas que merecem a menção aqui. A franquia de filmes O Mestre dos Brinquedos, que tem vários bonecos assassinos durante os filmes, e tem milhares de filmes também. E o filme Dolly Dearest, que em português foi traduzido com o título incrível e original de A Boneca Assassina. É o mesmo conceito, boneca amaldiçoada que mata todo mundo e tem uma cara horrorosa. E não, eu não vou falar de Annabelle aqui, nem daquele filme O Garoto, porque esses não são bonecos assassinos raiz. São filmes que eu não tenho muito interesse e assim, eu acho que eles já vão por uma vertente mais de fantasma, enfim. Por isso que eu falo, vem Megan, só vem. Mas o que tornam esses bonecos assassinos tão assustadores se a gente for analisar a parte psicológica da coisa? Primeiro que eu não preciso nem falar que quando se trata de uma criança, a conexão emocional entre ela e o seu brinquedo é inegável. Então ter um objeto tão precioso que é o seu brinquedo se virando contra você é um fator que traz extrema vulnerabilidade. Além de ser um ser que está dentro da sua casa, invadindo o seu lugar seguro. Além de outro fator que é clichêzão nesses filmes, que é o fato de que a criança sempre sabe o que está acontecendo, mas os adultos nunca acreditam nela. O que complica a vida das crianças até que os adultos começam a ser assassinados.
Mas um fator que funciona pra mim, e eu não sei se funciona pra todos, é o desconforto involuntário, que é assistir um ser, um personagem, que tem um tipo de linguagem corporal estranha. O que eu quero dizer? Por exemplo, no filme Aliens, que é o meu filme favorito da vida, todo mundo já sabe disso, as criaturas dos filmes, apesar de serem dublês que estão vestindo roupas de aliens e tal, eles possuem um tipo de linguagem corporal que não é humano. O jeito que eles se mexem, e isso é de propósito, tá? Eles se mexem de uma maneira que é muito diferente de um humano. O que causa uma desconexão com aquela imagem e, consequentemente, a torna muito estranha de olhar. Que é a mesma coisa que acontece com os bonecos. Mas aí eu não sei se é de propósito ou não. Mas por eles serem movidos por pessoas da produção que estão fora de cena, o movimento deles é estranho, bizarro, desajeitado, bem distante de qualquer coisa que a gente considera comum. A maior prova disso é outro exemplo de bonecos assustadores que nos traumatizaram na infância. O grande clássico inesquecível que trouxe à vida bonecos da maneira mais simples e eficiente possível. O clássico episódio A Mansão dos Duendes, do Chapolin Colorado. Minha segunda referência de Chaves e Chapolin nesse canal. Yes! Aliás, alguns episódios do Chaves e do Chapolin flertavam bastante com essa ideia do terror. Ou seja, até para o Roberto Gomes Bolanhos essa era uma ideia irresistível. E aí eu volto no que eu disse sobre transformar o meu trauma em arte. Porque eu também não resisti em criar o meu personagem de boneco, ou no caso boneca assassina, na minha série de animações do meu outro canal, Joe Reaper. Um episódio em 3 partes chamado Mortícia, em que o ceifador da morte, Joe Reaper, enfrenta uma boneca maligna. Eu vou deixar o link do primeiro episódio aqui em cima para vocês darem uma olhada, mas aqui embaixo na descrição vai ter o link dos 3 episódios da série também. Dá uma assistida lá e dá uma curtida, e se puder se inscreve no canal. E é isso, esse ano eu também tô pensando em trazer essa personagem mortícia que eu falei desses episódios de volta em uma terceira temporada do Joe Reaper. Então fiquem ligados para mais novidades em breve. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo sobre bonecos malignos do cinema. Ufa, foi divertido. E se você se lembra de outros exemplos que eu não mencionei, ou de outros bonecos que você curte, comenta aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pro vídeo, e eu prometo que logo logo quando o filme da Megan sair, eu faço uma crítica bem rapidinha aqui no canal também. Beleza, pessoal? Até lá, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!